Oi, gente. Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos de volta aqui para mais uma conversa sobre o Evangelho. Mais uma conversa sobre aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E hoje eu quero abordar o tema do perdão. O Senhor Jesus trata do assunto do perdão em vários momentos nos Evangelhos. Mas eu quero pegar aqui 4 versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, quando Jesus nos diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns assuntos, para alguns subtópicos nesse texto que o Senhor Jesus nos deixa. A primeira coisa importante é que o Senhor Jesus começa o texto dizendo, cuidado, acautelai-vos, cuidado com essa questão da mágoa, né? Se teu irmão pecar contra ti, cuidado para isso não virar mágoa, cuidado para isso não virar um problema na sua vida, não virar a ira, né, do pecado do outro contra você, se tornar uma mágoa, se tornar algo que vai gerar raiz de amargura, né? O Senhor Jesus está nos chamando a atenção para isso. E ele dá aqui o remédio. E o primeiro remédio que ele dá aqui é repreende-o. Em que sentido? A palavra repreender aqui é ir conversar. Não é no sentido de chamar a atenção, mas é no sentido de ir conversar. A palavra aqui está ligada a vai lá e coloca o assunto sobre a mágoa, coloca o assunto que te magoou, coloca ele em pauta e conversa sobre ele com o seu irmão, para resolver o problema, né? E o texto fala que se ele se arrepender, perdoa-lhe, né? Na verdade, o perdão ele precisa acontecer sempre, mas mesmo que ele não se arrepender, você precisa perdoar. Agora, você só vai comunicar o perdão se ele se arrepender, né? Se ele mostrar arrependimento, aí você comunica para ele, você está perdoado. Agora, se ele não mostrar arrependimento, você precisa perdoar para o seu bem, para o seu bem-estar, mas você necessariamente não tem que comunicá-lo, porque ele não está assumindo o erro, né? Mas perdoar é sempre um dever nosso e faz bem para a nossa alma. Perdoar faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso coração. E é interessante porque Jesus nos fala aqui, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer com isso que o perdão precisa ser um estilo de vida do cristão. Perdoar precisa se tornar um estilo de vida. 7 vezes no dia ele pecar contra ti e 7 vezes ele pedir perdão, perdoa. Mesmo que o pedido dele não seja às vezes muito autêntico e não saia muito do coração, mas perdoa. Por quê? Porque isso vai fazer bem para você. Vai fazer bem para você que vai perdoar e não vai guardar mágoa. Vai perdoar e não vai alimentar a raiz de amargura no seu coração. Perdoar é cura. Perdoar implica um remédio para não adoecimento com a mágoa e com a tristeza e com a dor de ser ferido pelo outro, né? É interessante porque parece-me que foi Einstein que falou que quando eu guardo mágoa é como se eu estivesse tomando todo dia um copo de veneno desejando que o outro morra. É como se tomasse um copo de veneno todo dia, desejando que o outro morra. É uma coisa ilógica, é uma coisa irracional, né? E é de fato autodestruidora. A mágoa é autodestruidora. E é por isso que Jesus fala, olha, perdoa sempre, né? O apóstolo Pedro perguntou para Jesus certa feita se era até 7 vezes que precisava perdoar o irmão. E Jesus responde,
não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? O que Jesus quer dizer com isso é que, mais uma vez, perdão precisa ser um estilo de vida do cristão. Perdão precisa ser um estilo de vida daquele que é discípulo de Jesus, né? E é interessante porque quando os discípulos disseram isso, ouviram isso, né? Ouviram o que Jesus disse, eles disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Quem pode com isso? Quem pode perdoar 70 vezes 7? Quem pode perdoar 7 vezes por dia? Quem pode suportar tanta ofensa e perdoar sempre? Aumenta-nos a fé, Senhor. E aí a resposta de Jesus foi muito interessante. Ele falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você pode dizer a uma amoreira: arranca-te daqui e transplanta-te no mar, e ela vai obedecer. É interessante porque Jesus não fala, ele muda o tom, né? Ele fala do poder do milagre, né? O poder de arrancar uma amoreira de um lugar e transplantar ela em outro lugar, né? É muito interessante isso. Um grão de mostarda pode fazer um milagre desse. Então, como é que se aplica isso ao perdão? Isso se aplica ao perdão, assim, no sentido muito simples, né? Não é o tamanho da fé que nos faz perdoar. Assim, né? Uma fé tão pequena pode transplantar uma amoreira de lugar. E uma fé também tão pequena no Deus que perdoa e no Deus que sabe o que é perdoar. Uma fé verdadeira num Deus que perdoa abundantemente, incondicionalmente. Essa fé pequena e verdadeira pode nos ensinar o estilo de vida do perdão sempre. Né? Quando a nossa fé está colocada no Deus verdadeiro, no Deus do perdão, nós vamos ter condições de perdoar sempre, nós vamos aprender a perdoar sempre, e perdoar vai ser um estilo de vida para nós, vai ser algo natural para nós. E é bom lembrar que esse Deus que nos perdoa sempre, nos convida a perdoar sempre. E é bom lembrar que esse Deus é perfeito e nos perdoa sempre. E nós somos imperfeitos, falhamos muitas vezes, e quando nós perdoamos o outro, nós estamos, de certa forma, convidando o outro a nos perdoar também, quando nós falhamos, porque nós somos tão imperfeitos e tão falhos, e tantas vezes temos pecado contra o nosso próximo. Então, quando eu perdoo, eu, de certa forma, estou semeando perdão, para quando eu precisar de perdão, eu também receber perdão do meu próximo. Então, são essas lições que eu quero deixar com você hoje. Perdão implica em maturidade. Perdão implica em crescimento espiritual. Perdão implica em segurança da nossa autoestima, em segurança do nosso ser, do nosso ego, que vai amadurecendo e vai crescendo, e ele vai aprendendo a perdoar com o Senhor Jesus, que é o homem perfeito, que nos desafia ao crescimento o tempo todo. Esse Senhor Jesus, para nos perdoar, entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. Tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. E ao tomar o nosso lugar, ele nos trouxe perdão também com Deus, em relação a Deus. E nós podemos agora andar mais perto de Deus, andar mais perto de Jesus. E, portanto, aprender melhor o que é perdoar. E, portanto, caminharmos para a maturidade também o tempo todo. Eu quero desafiar você a meditar sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ensine a perdoar sempre. Um forte abraço. Deus te abençoe e até uma outra oportunidade.